Olá, pessoal. Na última aula, a gente discutiu um pouco da dualidade onda-partícula e a gente viu que certos sistemas, como um feixe de elétrons ou um feixe de fótons, apresentam os dois comportamentos ao mesmo tempo, né? Tanto o comportamento de partículas quanto o comportamento de ondas. Então, o caso que melhor ilustra isso foi o que a gente discutiu do experimento de fenda dupla, né, onde a gente viu que ao mandar um feixe de elétrons ou fótons, aqui tanto faz, né, os dois apresentaram o mesmo comportamento, a gente viu que esse feixe, né, ao atingir um detector aqui, apresentava um comportamento muito estranho. Né? A gente viu que esse feixe tanto apresentava um comportamento de partículas, ou seja, ao atingir esse detector, a gente via pequenos pontinhos aqui atingindo o detector, seria esperado se você tem uma partícula atingindo o detector, mas ao mesmo tempo essas partículas se organizavam, né, ou se acumulavam no detector, seguindo um padrão de interferência. Então, essa colisão pontual com o detector é típico de partícula, né? Uma onda atingiria o detector em vários pontos ao mesmo tempo. Aqui a gente tem, de fato, uma interação pontual, o que indica que o feixe é uma partícula, ou seria uma partícula, mas, por outro lado, essas partículas estão se organizando ou se distribuindo no detector, seguindo um padrão de interferências que é tipicamente de ondas. Né? E aí a gente sabe, a gente já discutiu isso, que não tem como descrever as duas coisas ao mesmo tempo, pelo menos usando a física clássica, porque partículas elas são descritas por uma trajetória, que é um vetor posição em função do tempo, e ondas são descritas por uma função do tempo e do espaço, né? Que é uma função que está distribuída em todo o espaço e que muda com o tempo. Tá? Então não tem jeito da gente conciliar essas observações experimentais usando esses conceitos clássicos de ondas ou partículas. Tá? Então a física quântica vai quebrar com esses conceitos e vai propor uma nova maneira de descrever esses sistemas, tá? Pelo menos para sistemas microscópicos. E essa nova maneira, né, não é só uma proposta, hoje em dia ela foi extremamente validada. Então, o que a gente vai discutir na aula de hoje são como esses postulados da física quântica conseguem explicar esse tipo de comportamento misto, onda-partícula, mas eles vão muito além. Eles conseguem explicar uma série de fenômenos do mundo microscópico e eles foram amplamente testados. Então, não é algo especulativo, como às vezes a gente vê em algumas, enfim, matérias de divulgação, mas são coisas que foram extremamente testadas e são, né, hoje em dia a gente acredita que esses postulados estão corretos. São realmente a maneira de descrever o mundo subatômico, tá? Ou o mundo atômico. Mas antes de eu apresentar os postulados para vocês, né, então o que são os postulados? Os postulados são as leis fundamentais da física quântica. Né? No caso da física clássica, por exemplo, os postulados seriam as três leis de Newton, que a gente não pergunta de onde vem, a gente aceita e desenvolve a teoria a partir daí. A física quântica vai ter algo análogo, os postulados da física quântica, que obviamente vão ser menos intuitivos. Né? Mas antes de eu apresentar esses postulados para vocês, deixa eu descrever um pouco, né, como é que a física quântica explicaria esse experimento de dupla fenda. Tá? Então, vamos ver como é que seria uma descrição quântica desse experimento. Certo? Então, a ideia fundamental é o seguinte, vamos, só para deixar mais simples, vamos pensar que a gente está emitindo um feixe de elétrons, onde vai um elétron por vez, certo? Então, eu não tenho um monte de partículas, uma interagindo com outra, eu tenho uma caminhando, cada uma por vez vai caminhando até o feixe e atinge o detector. Depois eu mando outra e assim por diante. Tá? Então, não tem a chance de uma interagir com outra. Então, qual seria a descrição quântica desse sistema, desse elétron que está se propagando? Tá? A ideia é o seguinte, mesmo que eu mande o elétron exatamente da mesma posição, da mesma velocidade, a física quântica me diz que ele não vai sempre atingir o detector na mesma maneira. Então, essa é a primeira mudança radical com relação à física clássica. Né? A física clássica me diz que se eu sei exatamente a posição inicial e a velocidade inicial desse elétron, eu sei dizer exatamente onde ele vai parar. A física quântica me diz agora que eu tenho uma probabilidade
Então, mesmo que eu saiba exatamente o estado inicial do elétron, ele vai ter uma probabilidade de atingir o detector em diferentes pontos. Que a gente vai ver como a gente calcula, mas é uma probabilidade. Eu só posso, mesmo que eu repita esse experimento, se eu repetir esse experimento várias vezes, ele cada vez vai atingir um ponto diferente. Tá? Então, ele tem uma probabilidade de atingir um ponto do detector. Então, essa hipótese, que é uma quebra radical com o conceito de física clássica, que a gente diz que é totalmente determinístico. Né? Se eu sei exatamente onde está o elétron, eu sei exatamente onde ele vai parar. Aqui não. Certo? Se eu sei exatamente o estado inicial, eu não sei exatamente onde ele vai parar, eu só sei que ele tem uma probabilidade de parar em diferentes lugares. Essa é a primeira grande modificação. A segunda grande modificação é o que é essa, né, como é que essa probabilidade evolui com o tempo, né? Obviamente, se eu tenho um elétron se deslocando, né, eu tenho a probabilidade no instante inicial, uma probabilidade alta de encontrar ele aqui. Né? Depois, quando ele se desloca, obviamente, essa probabilidade vai mudando com o tempo. Né? Depois de um certo tempo, eu vou ter uma probabilidade alta de encontrar ele em algum lugar aqui do detector. Tá? Então, a segundo postulado da física quântica, que daqui a pouco a gente vai dar numa versão mais formal, é que essa probabilidade ela evolui com o tempo, mas não só isso. Né? A gente sabe, olhando para o padrão de interferência aqui, que se a gente analisar as regiões onde tinham mais elétrons como regiões de alta probabilidade e as regiões onde tinha menos elétrons como uma região de menos probabilidade ou de menor probabilidade, a gente sabe que essa probabilidade tem que seguir algo como um padrão de interferência. Né? Então, na verdade, o segundo postulado da física quântica é que essa probabilidade ela evolui com o tempo, mas como se fosse uma onda. Daqui a pouco essa ideia vai ficar um pouco mais clara, um pouco mais formal, mas a ideia básica é isso. Né? Então, como essa evolução acontece como se fosse uma onda, ela vai gerar um padrão de interferência. E, portanto, a gente consegue explicar aqueles padrões que a gente viu, né, no experimento de dupla fenda com elétrons. Né? Então, a gente vai ter, por exemplo, um padrão de interferência desse tipo no detector. Certo? Então, agora a gente entende aquelas regiões, aquelas faixas com mais elétrons e menos elétrons, como regiões de alta probabilidade e baixa probabilidade. Tá? Então, essa probabilidade evolui com o tempo como se fosse uma onda. Tá? Não é exatamente como uma onda, mas daqui a pouco isso vai ficar um pouco mais preciso. Tá? Mas agora, de maneira qualitativa, a gente entende por que a gente enxergava aquele padrão. Tá? Então, só para comparar, né, diretamente com o que tinha sido observado experimentalmente, essas faixas aqui seriam essas regiões de alta probabilidade e essas faixas mais escuras seriam regiões de baixa probabilidade. Tá? E aí tem um terceiro ponto importante, é que, né, tudo bem, a gente está explicando esse padrão, mas se o elétron tem essa probabilidade de interagir, né, como é que ele, por exemplo, não interage com todo o detector como se fosse uma onda, certo? E aí vem o terceiro postulado, que é um dos postulados mais difíceis de serem aceitos, certo? Tem várias maneiras, tem várias tentativas de tentar reformular esse postulado, mas ele diz essencialmente que após atingir o detector ou ao interagir com o detector, essa probabilidade sofre um colapso. O que eu quero dizer com isso, com colapso, certo? A ideia é efetivamente a seguinte: depois que, né, enquanto esse elétron estava se propagando aqui, eu tinha essa onda de probabilidade se propagando,
mas no momento que ele interage com o detector, eu sei onde ele está, né? Eu sei ele está naquele ponto. Então, no momento que ele interagiu, eu não tenho mais essa dúvida ou essa probabilidade de ele estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas ele está em vários lugares diferentes. Tá? No momento que que você detecta o elétron, que o detector interage com ele, essa probabilidade agora está centrada no ponto de detecção. Porque agora eu sei, né, obviamente eu tenho a resolução do detector, mas eu sei dentro dessa resolução onde o elétron está. Então agora eu tenho uma probabilidade de 100% de encontrar o elétron dentro desse pontinho. Tá? Então, esse terceiro postulado é justamente esse fato. Após a interação com o detector, agora eu não tenho mais uma probabilidade de encontrar o elétron em qualquer lugar do espaço ou numa região do espaço, agora eu sei onde ele está, então essa probabilidade sofre um colapso. Tá? Então vamos, para a gente entender um pouco melhor isso daqui, certo? Vamos, tem uma animaçãozinha que eu até coloquei para vocês na aula passada, para vocês assistirem. Então nessa animação, eu tenho justamente o experimento de fenda dupla, certo? É só uma simulação do que aconteceria. Então, se eu tenho partículas jogando, às vezes uma passa por uma fenda, às vezes passa por outra, elas vão meio que se acumular na frente dessas duas fendas aqui. Dependendo da abertura das fendas, elas vão se distribuir na região do espaço. Se eu tivesse uma onda, a gente já viu, né? A gente viu aquele outro vídeo com as ondas no lago, onde a gente viu que a onda que passa por aqui sofre interferência com a onda que passa por aqui, e aí a gente vê esses padrões de interferência. Certo? Então, isso aconteceria se fossem ondas. E se fossem elétrons, certo? Ou partículas quânticas? Elas evoluem com uma probabilidade, então agora essa onda não é uma onda real de elétrons, é uma onda de probabilidade, e quando o elétron interage com o detector, essa probabilidade colapsa em um ponto, certo? Então, ao interagir, essa probabilidade está sendo colapsada. Então, eu vejo agora essa onda é uma onda de probabilidade, e conforme eu jogo vários elétrons, né, quando eles interagem com o detector, eles estão naqueles pontos do espaço, mas a evolução deles seguiu essa onda de probabilidade que sofre uma interferência. Né? É uma onda que sofre interferência com ela mesma, mas agora não é uma onda real, física, onde eu tenho partículas se propagando ali, é uma onda de probabilidade. Então, é como a probabilidade evolui. Tá? Então, essa é a ideia básica, né? Esses são alguns são os postulados básicos, não todos, mas alguns postulados básicos da física quântica e como eles nos permitem explicar esse fenômeno bizarro de comportamento ondulatório e de partícula ao mesmo tempo. Né? O comportamento ondulatório está aqui em como essa onda evolui, essa probabilidade evolui, e o comportamento de partícula vem, por exemplo, no colapso da função de onda. Quando você mede essa partícula, ela agora está colapsada em um ponto. Tá? Mas vamos agora para os postulados realmente. Tá? O que são os postulados? Então, a maneira talvez mais surpreendente é que a gente vai conseguir descrever tudo isso que parece super abstrato e complexo matematicamente. E a gente vai conseguir fazer contas. Né? Quais vão ser as contas que a gente vai fazer, né, na maioria dos casos? Tá? Vai ser calcular probabilidades. Então, por exemplo, a gente pode querer calcular qual é a probabilidade de eu encontrar o elétron em algum ponto do detector ou em algum ponto do espaço. Tá? Então, agora a física quântica nos permite, ou a matemática que a gente vai introduzir daqui para frente, nos permite calcular essas probabilidades. Mas é isso, a gente não pode dizer exatamente onde vai estar a partícula, mas qual é a probabilidade de encontrar ela em alguma região do espaço. Tá? Então, primeiro postulado nos diz que o estado de uma partícula, o estado é toda a informação que caracteriza, né, a partícula, ele é descrito por uma função de onda. Certo? Então, essa função de onda a gente vai ver, vai nos dar a probabilidade. Então, ela descreve essa onda de probabilidade. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver exatamente como que ela descreve essa onda, mas agora lembrem-se que essa função, que agora não é uma onda real, uma onda física, mas é uma onda de probabilidade, ela também é uma função do tipo onda, né? Ela é uma função do espaço e do tempo.
Tá? Então, a primeira observação que eu queria fazer aqui é que esse x, tá, ele é um ponto qualquer do espaço. Então, da mesma maneira que a gente descrevia uma onda, né, como esse objeto extenso, então eu podia perguntar, nesse ponto do espaço, qual é a altura dessa onda? Tá? Nesse outro ponto do espaço, qual é a altura? E aí, para eu descobrir isso, eu simplesmente calculo essa função. Né? Essa onda de probabilidade tem exatamente o mesmo tipo de propriedade matemática. Né? Ela depende do x e do t, e aí eu posso perguntar, nesse ponto do espaço, qual é a probabilidade? Nesse outro ponto, qual é a probabilidade? Então, esse x não tem nada a ver com a posição da partícula, que seria aquela posição clássica de uma partícula sofrendo, né? E seguindo uma trajetória. Né? Esse x é um ponto qualquer do espaço, que eu posso, né, assumir um valor e aí calcular nesse ponto do espaço qual é a probabilidade. Tá? Então, é importante a gente ter claro que esse x, ele não é a posição da partícula. Tá? Ele simplesmente é um ponto qualquer do espaço onde eu posso calcular minha função nesse ponto. Tá? Segunda observação muito importante, que vai complicar um pouco as nossas contas, mas não tem jeito, a física quântica não é simples, tá? É que essa função psi de x e t, ela é complexa. Ou seja, se eu coloco um valor de x e um valor de t para calcular essa função, ela pode me retornar um número complexo. Em alguns casos pode ser um número real, mas em geral vai ser um número complexo. Tá? Terceira observação, que é agora mais importante, eu falei que ela descreve essa probabilidade. Mas como é que eu calculo essa probabilidade? Bom, não pode ser a função diretamente, porque a função é uma função complexa e probabilidades são sempre números reais. Tá? Então, na verdade, como a gente descreve ou como a gente calcula essa probabilidade é através de uma densidade de probabilidade. E essa densidade, ela vai ser dada pelo módulo ao quadrado dessa função de onda. Então, se eu quiser saber qual é a densidade de probabilidade de encontrar partícula em um certo ponto do espaço em um certo instante do tempo, eu preciso calcular essa função de onda nesse ponto do espaço, nesse instante de tempo, e calcular o módulo ao quadrado dessa função de onda. Em geral, isso é um número complexo, então, para eu calcular o módulo ao quadrado, eu pego o valor da função de onda, o complexo conjugado dela, e multiplico pelo valor dela. Isso me dá o módulo ao quadrado de um número complexo. Mas o que é essa densidade de probabilidade? Né? Vocês podem pensar na densidade de probabilidade de uma maneira análoga com uma densidade de massa, por exemplo. Se eu quiser calcular, imagina que eu tenho uma distribuição de um fluido e eu quero calcular a massa em uma certa região do fluido, eu integro a densidade nessa região do espaço. A gente faz uma analogia agora com probabilidade. É exatamente a mesma coisa. Eu tenho a densidade de probabilidade. Se eu quiser calcular a probabilidade de encontrar partícula em uma certa região do espaço, eu tenho que integrar essa probabilidade nessa região do espaço. Tá? Então, é por isso que a gente usa esse nome de densidade. Então, se eu quisesse calcular a probabilidade de encontrar a partícula entre dois pontos do espaço, então, por exemplo, entre x igual a xa e x igual a xb, o que eu teria que fazer, certo? Eu teria que integrar nesse intervalo, tá? Então, a minha probabilidade de encontrar a partícula nesse intervalo seria a integral da minha densidade sobre esse intervalo. Então, de xa até xb. Que seria a integral do módulo ao quadrado da minha função de onda nesse intervalo.
Só uma observação aqui, por enquanto, né, nessa primeira parte introdutória de física quântica, a gente vai sempre assumir que a partícula está limitada a andar em uma única dimensão, só para não complicar demais a nossa notação matemática, né? Então, em geral, essa função de onda pode depender de x, y e z, se a partícula pudesse se mover, né, em qualquer direção do espaço, mas por enquanto vamos simplificar um pouco a nossa análise e assumir que ela só anda em x. Certo? Então, se eu quiser saber, né, imagina que eu tenho uma linha, esse é o meu eixo x, se eu quiser calcular qual é a chance de encontrar a partícula em um certo intervalo desse eixo x, eu teria que fazer essa conta aqui, integrar um módulo ao quadrado dessa minha função de onda. Tá? Então, a gente já vê que as contas começam a ficar mais complicadas na física quântica. Tá? Mas não tem jeito, o mundo quântico realmente é mais complicado. Tá? Então, o primeiro postulado nos diz, basicamente, como descrever o estado da partícula. Ele é agora descrito por essa função de onda, e com essa função de onda a gente sabe calcular probabilidades. Qual é a probabilidade de encontrar a partícula em algum ponto do espaço. Tá? O segundo postulado vai nos dizer como essa probabilidade evolui. Tá? Então, isso é justamente a famosa equação de Schrödinger, tá? Que é essa equação complicada aqui. Tá? A gente vai ver ela diversas vezes nesse curso, então eu espero que ao longo do tempo vocês memorizem essa equação, uma equação muito importante. Tá? Ela é o equivalente da física quântica do F igual a ma, né, da segunda lei de Newton para a física clássica. Né? Então, da mesma maneira que vocês precisam saber F igual a ma, vocês precisam saber essa equação. Obviamente, ela é muito mais complicada, mas com o tempo, depois de a gente usar elas diversas vezes, eu espero que vocês memorizem essa equação. Tá? Então, vamos olhar um pouco o que tem nessa equação. Ela é uma equação diferencial, parcial, para essa minha função. Né? Lembra que a gente discutiu a equação de onda para ondas usuais? Né? Essa não é exatamente uma equação de onda, ela é um pouco diferente, mas ela envolve derivadas com relação ao tempo e com relação ao espaço dessa minha função de onda. Tá? Então, no lado esquerdo, eu tenho I, que é o número imaginário, H cortado, que é a constante de Planck dividido por 2π, e a derivada temporal dessa minha função de onda. Tá? Então, ela depende de x e t, essa é a derivada com relação ao tempo. No lado direito, eu tenho, de novo, a constante de Planck ao quadrado, sobre 2m, certo? Então, m é a massa da partícula. Mais para frente, a gente vai entender um pouco mais da onde que vem essas expressões, né? Mas esse termo vai estar associado com a energia cinética da partícula, né? E ele vem acompanhado da segunda derivada com relação ao espaço dessa minha função de onda psi. Tá? E aí, por último, eu tenho esse último termo, que é uma função v vezes a minha função de onda psi. Quem que é esse v? Esse v é a energia potencial. Então, esse V vai me dizer, né, que forças estão atuando sobre a minha partícula, ou como é que é a energia dessa partícula. Né? Então, aqui a gente tem que sempre descrever essas forças por um potencial. Tá? Então, por exemplo, se essa partícula tivesse sujeita a uma força elétrica, eu colocaria aqui o potencial elétrico, né, que seria produto das cargas sobre distância, vezes a constante 1 sobre 4πε0. Tá? Então, esse V é o que me diz que forças estão atuando na minha partícula. Se for uma partícula livre, eu não tenho força nenhuma atuando sobre ela, é só, por exemplo, um elétron se propagando, esse V aqui vai ser zero. E eu não vou ter esse termo na minha equação de Schrödinger. Tá? Mas se eu tiver alguma força particular, por exemplo, no átomo, né, o meu elétron vai estar preso ao núcleo por uma força elétrica, eu vou ter que colocar aqui o potencial associado à força elétrica, ou potencial elétrico, tá? Para resolver essa equação. Tudo bem? Então, né, é importante a gente... Esse potencial é o equivalente do F no F igual a ma. Né? Obviamente aqui é muito mais complicado, mas é esse potencial que me dá todas as propriedades do meu sistema. Como é que esse sistema vai evoluir, né? Enfim, como é que vão ser as probabilidades, tudo isso, né? O que diferencia um sistema do outro é o potencial. Né? O resto é sempre igual. Tá? Então, só para lembrar que
como é que eu chego na força a partir do potencial? É menos a derivada do potencial com relação a x. Aqui eu estou trabalhando só em uma dimensão, então a força é um vetor que só pode apontar na direção do versor i. Então, é assim que eu relacionaria força e potencial, só para a gente relembrar. Mas a força não entra diretamente na equação de Schrödinger. A única coisa que entra é o potencial. E aí tem o terceiro postulado. Então, até agora a gente viu a função de onda, que nos diz como calcular probabilidades. O segundo postulado é a equação de Schrödinger, que nos diz como essa função de onda muda com o tempo. E o terceiro postulado é aquele que eu mencionei para vocês, do colapso da função de onda. Certo? Então, ele vai me dizer que imediatamente após a posição da partícula ser medida, então imagina que a partícula interagiu com o meu detector, agora eu sei onde ela está. Obviamente, eu nunca sei com uma precisão absoluta, eu sempre vou ter uma certa incerteza, então, após essa posição ser medida com uma certa incerteza ΔX, essa incerteza, como é que eu vou saber? Bom, depende do meu detector. Por exemplo, podem ser o tamanho dos pixels numa tela. Então, depois dessa medida, a função de onda ela é alterada bruscamente, Então, antes vinha o elétron com aquela distribuição de probabilidades espalhada em todo o espaço. Quando eu medir, essa distribuição de probabilidades colapsa. E a distribuição de probabilidades é descrita pela função de onda. Então, a função de onda sofre uma mudança brusca. Antes ela poderia estar em todo o espaço, agora ela está colapsada no ponto onde o elétron foi medido. Por quê? Porque assim que eu medir, eu sei com 100% de certeza que ele está naquela regiãozinha do espaço. Então, se eu calculo a probabilidade de encontrar ele naquela região, tem que ser 100%. Eu não posso ter mais uma probabilidade de encontrar ele em outro lugar, porque eu acabei de medir ele aqui. Tá? Então, essa modificação é tal que a probabilidade de eu encontrar nessa região do espaço onde ele foi medido tem que ser 1, ou seja, 100%. Tá? Graficamente, se eu quisesse representar isso de uma maneira bem simplificada, eu posso pensar que antes da medida eu tinha uma certa função de onda aqui, ou seja, se eu calculasse a probabilidade do elétron, eu vou ter uma probabilidade de encontrar ele aqui, ou aqui, ou aqui, em qualquer ponto, onde essa função de onda é não nula. Em particular, eu teria uma probabilidade maior de encontrar ele aqui. Mas aí, depois do colapso, assim que eu medir ele, eu sei que a posição dele, então imagina que eu medi ele na posição x0, com uma certa incerteza ΔX. Então, eu sei que ele está em x0, mais ou menos ΔX. Aqui talvez eu devesse escrever 2ΔX, se eu quisesse ser consistente. Então, agora eu sei que depois da medida, essa função, ela colapsou e ela está restrita a essa região do espaço. Assim que eu medir. Então, assim que eu medir, eu sei que o elétron não está em outro ponto do detector, ele está nessa regiãozinha aqui. Se por acaso esse elétron continua evoluindo, então eu medi a posição e depois ele continua evoluindo, aí depois de um tempo ele pode ser encontrado em outros lugares. Mas no momento da medida, eu sei que ele tem que estar aqui. Então, no momento da medida, eu tenho que ter esse colapso da função de onda. Tá bom? Então, uma das consequências, uma das primeiras consequências desses postulados, é que elétrons e fótons, eles podem ser considerados como partículas, tá? Mas não são as partículas usuais que a gente pensaria de uma partícula clássica, onde ela tem uma trajetória bem definida. Tudo que eu posso calcular é qual é a chance de encontrar essa partícula em algum lugar do espaço. Mas se eu jogo duas partículas com exatamente a mesma velocidade, saindo exatamente da mesma posição, elas não vão chegar no mesmo ponto do espaço sempre, porque ela tem probabilidades diferentes de chegar em lugares diferentes do espaço. Tá? Então, a partícula clássica, se eu jogo duas vezes, se eu faço o mesmo experimento, exatamente da maneira, imagina que a gente consegue controlar perfeitamente bem o experimento. Então, eu jogo a partícula exatamente com a mesma velocidade no mesmo ponto do espaço, ela vai seguir exatamente a mesma trajetória, ela vai chegar exatamente no mesmo ponto. Tá? Uma partícula quântica, eu posso repetir esse experimento e cada vez ela vai chegar num lugar diferente. Tá? Qual a probabilidade de ela chegar em cada um desses lugares, a gente consegue calcular, mas só a probabilidade, a gente não consegue dizer com certeza onde ela chega. E o que é importante é que
não é essa probabilidade, não reflete uma falta de informação. Não é porque eu não sei alguma coisa sobre a partícula e por isso eu não sei dizer onde ela vai chegar. Não é isso. É porque a partícula ela é intrinsecamente probabilística. Essa partícula quântica, ela é intrinsecamente probabilística. Ela não vai seguir sempre um caminho determinístico, vai sempre chegar no mesmo ponto. Tá? Então, elétrons e fótons são partículas com grandes aspas aqui, porque a gente tem que abrir mão de várias das nossas ideias clássicas de partículas, tá? Mas elas são descritas por uma função de onda. A segunda consequência importante é que, como eu falei para vocês, a natureza, né, dessas partículas, ela é intrinsecamente probabilística. Então, tudo que eu posso dizer ou calcular é qual é a probabilidade de encontrar essas partículas em algum ponto do espaço. Nunca posso dizer com certeza onde elas estão. A terceira consequência é que o ato de medida automaticamente modifica o estado da partícula. Então, classicamente, a gente sempre imagina que eu consigo medir a posição de uma partícula sem interferir muito com a trajetória dela. O caso típico é, por exemplo, se eu filmo uma bolinha de ping-pong quicando, não é porque eu estou filmando que isso vai modificar a trajetória dessa bolinha de ping-pong. Na verdade, eu estou interagindo com essa bolinha, né? Porque fótons estão batendo nessa bolinha e sendo recebidos pela minha câmera, então eu preciso interagir com ela para ver, mas classicamente essa interação é completamente irrelevante para esses objetos macroscópicos. Para objetos microscópicos, eu não consigo mais fazer isso. Qualquer interação que eu faça com o objeto, eu vou mudar o estado dele, certo? Então, esse ato de medida modifica o estado do sistema que eu estou medindo. Por exemplo, um elétron ou um fóton. E aí só uma observação, né? Isso eu falo o tempo inteiro de elétrons e fótons, porque foram os exemplos que a gente usou para introduzir esses conceitos de dualidade onda-partícula, mas, na verdade, essas leis da física quântica se aplicam a todos os objetos. Tá? Não só objetos microscópicos. A questão é que, para objetos macroscópicos, por eles serem muito grandes, dá para mostrar, isso nem sempre é fácil, mas em várias situações dá para mostrar, que essas leis da física quântica, que parecem super bizarras e muito distantes do mundo clássico, elas viram as leis clássicas. Elas se reduzem a F igual a MA. Então é isso que isso não é algo que a gente vai conseguir discutir em detalhe nesse curso, só em alguns exemplos muito particulares, mas a ideia é que essas leis se aplicam a todos os objetos, mas para objetos macroscópicos, elas se tornam as leis de Newton, F igual a MA. Né? Pode parecer impossível isso, porque matematicamente a descrição é muito diferente, mas não dá para mostrar que essas coisas são, na verdade, iguais. Tá? Então, a gente, obviamente, se eu tiver um sistema macroscópico, é muito mais fácil usar as leis de Newton, né, do que usar a equação de Schrödinger, então a gente vai... Por isso que a gente estuda ainda as leis de Newton, porque elas são muito mais fáceis. Então, para objetos macroscópicos, obviamente, eu não vou querer usar a física quântica, eu uso uma excelente aproximação, que são as leis de Newton. Tá? Mas se eu estiver no mundo microscópico, eu não tenho saída, eu tenho que usar essa descrição quântica. Tá bom? Então, nas próximas aulas, a gente vai discutir alguns exemplos, né, bem básicos para a gente entender mais esses conceitos. Né? Não são conceitos fáceis de serem assimilados, a gente realmente tem que fazer um esforço e tem que trabalhar muito com eles para conseguir entender a mecânica dessas leis da física quântica. Tá? Entender elas de uma maneira intuitiva é extremamente difícil. Mesmo depois da gente dominar a matemática,
a intuição ainda é muito difícil de ser adquirido, né? Mas por essa aula era isso que eu queria apresentar para vocês. Na próxima aula a gente discute alguns exemplos, tá bom? Tchau, tchau.